A paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre com grande alegria, trazendo estudos para os irmãos, e hoje nós vamos fazer um estudo que foi muito votado aí no canal, né? Que é o estudo de, será que a mulher pode ensinar ou não? Né? Será que a mulher ela pode ensinar aí a palavra para as pessoas? Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu te convido a ficar até o final do vídeo que a gente vai tratar um pouquinho deste assunto, tá? Lembrando que este assunto, junto com outros dois, também foram muito bem votados e a gente vai, ao longo aí da semana, talvez, a gente vai gravar ele possivelmente. Né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão das mulheres. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e deixe seu like. Por quê? Porque isso é muito importante para que o robozinho do YouTube possa identificar esse vídeo como um vídeo que é, né, que faz sentido para a vida das pessoas, tá? Então, se você quer ajudar o canal para que ele cresça, compartilha aí, inscreve e ativa o sininho, não se esquece, para que você tenha nossas atualizações. Irmãos, esse tema é um tema para mim que é um tema que é importante, mas ele é um tema secundário, tá? Ele é um tema que é secundário. Não é um tema assim que vai tirar a salvação da pessoa, não é um tema que vai, né, fazer com que as pessoas se percam. Então é um tema que é mais secundário, mas é importante que se compreenda ele, porque para que você tenha aí um entendimento mais correto do assunto. E muitas pessoas, muitas mulheres entram em contato comigo para saber sobre esse tema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho. É importante salientar aqui que eu quero deixar já minha posição em relação ao que eu acho de pastoras, né? Eu não concordo com pastoras, tá? Sendo bem sincero para os irmãos. Na Bíblia, ela não nos autoriza a dar um pastorado, uma autoridade masculina para mulheres, exceto em alguns casos específicos que nós vamos analisar, tá? Então a gente vai analisar tudo isso em alguns contextos para entender esse assunto melhor. Amém? Então eu quero analisar alguns textos polêmicos, que vai estar em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 32 a 34. Depois nós vamos ler 1 Timóteo, do capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, né? E depois 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Pois nesses textos fala do silêncio das mulheres, né? Então nós vamos entender o que significa esse silêncio. Não estou aqui querendo dar minha posição como se a minha posição estivesse certa, como se eu fosse o dono da verdade, não é isso. Mas eu vou dar minha posição como eu entendo, né? Você não precisa concordar, e se por acaso eu estou falando de forma que alguns irmãos entendam diferente, não é para provocar, não é para estar falando contra, simplesmente eu quero dizer o que eu entendo destes assuntos, tá? Então, primeiramente nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, tá? Nós vamos ler aqui este texto do verso 34 e tentar entender o que ele vai trazer para nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, diz assim: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas também à lei, como a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, né? Aí ele vai falar: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Isso aqui tem a ver com o contexto, né? Ou seja, a palavra de Deus ela veio exclusivamente para os coríntios? Não. Ela veio, né, para as igrejas, ela veio para as pessoas que são de Deus. Ela veio nesse sentido. Ela não se originou no meio dos coríntios. Porque o contexto aqui de 1 Coríntios 14 está tratando da ordem do culto, né? Então não estava havendo ordem no culto, tá? Não estava havendo ordem no culto. Então, o contexto aqui, a gente tem que entender isso. O contexto aqui trata do culto. Trata do que acontece na reunião das pessoas quando vão cultuar a Deus. Então, quando ele fala que a mulher esteja calada, a gente tem que ter esse entendimento aqui, né? A gente tem que ter este entendimento. Então, será que trata de qualquer tipo de estar calado aqui? Né? Então, a gente tem que ter cuidado para não generalizar.
Então, quando Paulo fala aqui de estar calado, irmão, a gente não pode entender como qualquer tipo de coisa, como estar calado em qualquer momento, para qualquer coisa ou por qualquer circunstância. Mas existe um contexto específico ali que ela deve estar calada, tá? E a gente vai tentar entender isso agora. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando ele fala aqui sobre essa questão, a primeira coisa é ele está tratando da ordem no culto. E nessa ordem do culto, a gente percebe que ele está falando ali de dons espirituais. Né? Lá no verso 26 desse mesmo capítulo diz o seguinte: que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, e aquele outra língua, né? E ainda outro sua interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, isto seja sucessivamente que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Né? Então aqui você tem a expressão fique calado na igreja também. Né? Então fique calado na igreja é a palavra equivalente lá para as mulheres ficarem caladas. Falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e todos serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? Então, você vê que desde o verso 26 até o verso 33, o contexto é de falar. Seja em falar em línguas, seja falar por profecia, seja revelação, etc, etc. Então, será que o contexto que está tratando lá no verso 34 em diante trata-se do mesmo falar aqui, que trata de profecia, trata de línguas e etc? Né? Então, a gente tem que entender que quando Paulo falava ali embaixo, no verso 34 em diante, já era um contexto um pouco diferente. Porque será que Deus ele excluiu as mulheres de falarem profecias? Ele excluiu as mulheres de tratarem com línguas ou mesmo de ter revelação? Será que isso se aplica às mulheres ou será que o contexto todo está tratando de mulheres? Então a gente tem que associar com outros textos, né? Então a primeira coisa que eu falei é a questão da ordem no culto. E a segunda questão é nós entendermos que essa ordem do culto fala de coisas espirituais, porque ninguém vai profetizar se não for por meio do dom do Espírito. Ninguém vai falar em línguas, não vem o contexto das línguas aqui, não quero tratar sobre isso, mas ninguém vai falar com línguas, né, sem ser por meio do Espírito, porque essas línguas, elas são, né, línguas que tratam de coisas espirituais, ou seja, é o Espírito que dá as pessoas a falar. Então, é uma manifestação do Espírito na vida da pessoa, assim como uma revelação do Espírito. Perfeito? Então é isso que o texto está falando aqui. Nesse primeiro bloco que vai do verso 26 até o verso 33, trata-se de questões de falar espiritual. Agora, será que quando Paulo estava tratando aqui deste falar espiritual, será que ele estava excluindo as mulheres? Ou será que também tratava deste contexto de falar espiritual que mulheres também poderiam fazer isso? Né? Então, vamos tentar entender isso. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, a gente vai começar a entender sobre quem o Espírito foi derramado e quem, né, receberia esses dons espirituais para profetizar e para falar línguas. Então vamos para Atos capítulo 2, né, lá do verso 11 mais ou menos, disse assim, vai dizer assim, vamos um pouquinho mais para trás, né, um pouquinho mais para trás, no verso 12 do capítulo 1, diz assim, verso 12, eles estão no contexto de Atos. No capítulo 1. Então, voltaram para Jerusalém de um monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Mateus, Tiago, né, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Então veja aqui, mulheres estavam em oração com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Né? Então aqui você percebe que todos esses estavam nesta casa.
E eles, né, junto com as mulheres, estavam em oração. Então, né, a gente tem que meditar nisso, a gente tem que guardar esse texto, entender que tanto homens quanto mulheres aqui estavam nesse lugar e estavam em oração. E naquele contexto diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, ou seja, todos aqueles que nós vimos lá, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles língua como de fogo, e posou-se sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, né? Então, eles passaram a falar em outras línguas aqui, segundo o Espírito concedia que eles falassem, perfeito? Então, quem é que estava lá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui. E quem eram esses todos? É que a gente acabou de ler aqui. Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Maria e as mulheres aqui receberam o dom do Espírito, porque todos estavam no mesmo lugar, e todos eles, né, distribuída entre eles como línguas de fogo, pousou sobre cada um deles. Então, aqui fica evidente que foi pousado sobre as mulheres também, repousou sobre eles, né, sobre os homens e sobre as mulheres. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Amém? Então, para a gente comprovar que foi derramado sobre as mulheres e que Deus deu autoridade para as mulheres falarem línguas, vai dizer aqui no verso 14 do capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como viste pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha que interessante. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então veja, não é só sobre os filhos, mas é sobre as filhas. Né? Então o que estava se cumprindo ali era o dia de Pentecostes, foi derramado o Espírito sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas. Né? Então quando você está falando em línguas, isso também é o quê? Isso também trata, se você for ver, de profecias. Porque ninguém vai falar em outras línguas, irmãos, pelo Espírito, se não for o quê? Né? Se não for pela profecia, se não for o Espírito Santo falando isso. Então, quando esses discípulos estavam falando das grandezas de Deus lá em Atos 2, nós podemos perceber que eles estavam falando das grandezas de Deus por meio do Espírito. Então, o Espírito concedia que eles falassem para essas pessoas e elas escutaram a voz deles e entenderam o que eles estavam falando, mesmo que eles não tivessem ali o mesmo idioma daquelas pessoas. Então, era profecias também essas línguas aqui. Então, por isso que ele diz que o cumprimento de Joel, que diz que vai ser dado o Espírito para toda a carne, para os filhos, para as filhas, se fosse para quê? Para que profetizassem. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, o próprio Deus aqui está confirmando o quê? Que tanto homens quanto mulheres receberiam do Espírito naqueles dias e profetizariam. E nesse contexto dessas profecias foram o que? Falado das grandezas de Deus. Tá? Foram faladas das grandezas de Deus aqui. E essas grandezas de Deus é o quê? É um tipo de instrução. Então, homens e mulheres estavam, né, recebendo aqui o dom de Deus e profetizando para outras pessoas. Perfeito? Mulheres e homens aqui. Então, o que a gente pode entender? Que lá em 1 Coríntios 14, verso 20, né? Quando a gente vê esse texto aqui, que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, né? Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar outra língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3, isto sucessivamente, e não haja intérprete, fica calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, né? Então a mesma expressão que nós vamos ver em Atos 2, ela vai aparecer aqui, e também a questão de outra língua, tá? Que vai aparecer aqui.
Então, lá em Atos 2, nós vimos que Deus deu esse dom para as mulheres, e naquele dia as mulheres ficaram cheias do Espírito Santo e profetizaram e falaram em outras línguas. Então, quando Paulo ele começa aqui no verso 26, já é um contexto espiritual. Perfeito? É um contexto que trata de coisas espirituais. Então, lá em Atos 2, nós vimos que as mulheres falaram, né? Com dom de línguas, elas receberam esse dom e também de profecia. Então, certamente, Paulo não vai contrariar o que está dizendo lá em Atos 2. Mas quando nós olhamos para Atos, para o verso 35, que diz assim, né? O verso 34, perdão, que diz assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Então, primeira coisa que nós temos que ver aqui, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Então, não é em qualquer lugar, mas é na igreja. Porque não lhes é permitido falar, né? Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina, né? Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Olha que interessante. Então, o contexto de proibição que ele está dizendo aqui é um contexto que fala de que se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, né? Então, quando Paulo fala aqui de não poder falar, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é a questão de aprender. Se querem, porém, aprender alguma coisa, interroguem em casa. Então, é a questão de interrogar, né? É a questão de elas interrogar, né, naquele contexto de culto. Então ele diz assim, então se vocês querem aprender uma coisa, interrogue o seu marido em casa, porque em casa é o local onde os maridos vão aí ensinar as suas mulheres, tá? Mas aquele local onde há essa reunião é onde havia um culto a Deus. E neste culto a Deus que está sendo prestado, não é um lugar onde as mulheres devem ficar interrogando, tá? Então, né, se a pessoa tem uma dúvida, que ela pergunte nas suas casas, né? Não no momento do culto, se essa mulher tem dúvida. Mas quando você olha para os contextos acima, já é um contexto espiritual. Porque daí é o próprio Deus que está levantando pessoas para falarem na comunidade, naquele contexto de assembleia, né? Ou seja, o falar em línguas, o profetizar. Então eu não entendo como ali Paulo esteja excluindo, né, esteja excluindo as mulheres. Pelo contrário, em Atos 2, o próprio Deus disse que daria línguas e que daria profecias para essas mulheres lá, que a gente viu no contexto de Atos 2, tá? Então, a partir do verso 34, o que significa? Significa o contexto da mulher querer aprender e ficar interrogando. Mas para cima significa o contexto espiritual, profecias e línguas e etc. Tá? Então este é o contexto que eu vejo aqui. Significa que a mulher tem que ficar calada em todo o tempo, não pode falar? Não. Por que não? Quer dizer então que se uma mulher ela for num culto, ela não vai poder conversar com ninguém, não vai poder falar nada? Não, não é isso que o texto está falando. O texto está falando no significado de cultuar, no significado de aprender e interrogar. Aqui, tá? Agora, quando nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, vamos lá. Verso 8, né? Vamos partir do verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se até vinham com modéstia e bom senso, e não com cabeleira frisada, e com ouro, e com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Aí ele vai dizer assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Exatamente o que nós vimos lá, que a mulher interrogue o marido em casa. Então, aprender em silêncio, ou seja, é não interrogar, ficar interrogando o marido. Mas ela esteja em submissão naquele contexto, ela fique submissa ao seu marido. Não é permitido que a mulher ensine, aqui já vem uma outra questão, tá? Não é permitido que a mulher ensine, olha só, e nem exerça autoridade de homem. Perfeito? Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso, tá?
esteja, porém, em silêncio. Então, tanto lá em 1 Coríntios quanto aqui em Timóteo, você vê que novamente o contexto de ficar em silêncio é o contexto de aprender e o contexto de ensinar. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Vamos voltar para lá, né? Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, este falar na igreja aqui, irmãos, ele está associado, como a gente viu no contexto, a ensinar e aprender. A ensinar por quê? Porque ao homem foi dado o ensino, como ele diz aqui, né? Estejam como, também submissas como a lei o determina. Algumas traduções trazem assim, que a lei determina que a mulher esteja calada, mais ou menos isso dá a entender dessa forma, né? Que dá a entender que a lei determina que a mulher esteja calada. Então você vai ver primeiro que na lei não eram estabelecidos sacerdotisas. E quem ensinava no contexto da lei eram os sacerdotes e os levitas. Deus não instituiu levitas mulheres e Deus não instituiu levitas sacerdotisas. Mas quem ensinava o conhecimento para o povo eram os levitas e os sacerdotes. E a lei não dizia nenhuma ordem em relação às mulheres. Portanto, quando ele fala que a lei o determina, ele está apontando para esse contexto sacerdotal em que os homens é que receberam a autoridade de ensino, tá? Então, a autoridade de ensino foi dada ao homem, tá? Isso é inquestionável na Escritura. A autoridade de ensino e de ser autoridade sobre uma congregação foi dado para o homem. A mulher não recebeu esta autoridade e isto foi dado para o homem. Então, quando uma mulher ela quer exercer uma autoridade, ser cabeça de uma igreja, ela está, né, infringindo uma coisa que foi falada na própria Escritura. Então, ela não pode exercer esse tipo de autoridade, porque isso foi dado ao homem. Tá? Então, tem coisas que foi dado para os homens e tem coisas que foi dado para as mulheres. Mas nesta questão aqui de ensinar, né, esta questão de ensino e de ser cabeça, isso foi entregue aos homens. Tá? Mas o contexto aqui de ficar em silêncio é aprender e ensinar. Perfeito? Mas no contexto de profetizar, no contexto de falar em línguas, o que parece que o texto aqui não se aplica. Porque a gente vê que Deus ele deu para as mulheres profetizarem e para as mulheres falarem línguas. Isso está lá em Atos 2, como nós vimos. Perfeito? Então, a lei determina por quê? Porque foi dado a mente aos sacerdotes, levitas, homens, o ensinar a palavra. Agora, quando nós vamos lá de novo para 2 Pedro, olha que vai dizer assim, para continuar a questão da lei. E não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação e bom senso. Né? Então você percebe que a mulher foi ela que caiu. E quando ela caiu, ela confundiu o homem. Então a gente vai ver que em muitos locais da Escritura é sempre a mulher que vai fazer com que o homem caia. Por exemplo, nós vemos no próprio caso de Adão e Eva, quem caiu foi Eva e confundiu o homem. No caso de Sara e Agar, a gente vai ver que foi Sara que não teve fé naquele contexto e chamou Agar, né? E por causa desse contexto vai nascer Ismael. E a gente vai ver que isso vai se repetindo ao longo da história. Nós vamos ver que Jezabel vai fazer Acabe pecar. Nós vamos ver que uma série de coisas nesse sentido vão estar relacionadas à mulher. Perfeito? Então, a lei mostra, a Bíblia mostra que a mulher está mais suscetível a cair em certos pontos. E se ela é mestre, né, neste contexto de ensino, e ela está mais suscetível a cair, ela pode fazer as pessoas caírem e tropeçar. Tá? Não estou querendo dizer com isso uma pregação machista, não é isso. Se você diz que Paulo é machista, se você diz que a Bíblia é machista, então você tem um sério problema. Porque a Bíblia não é machista e Paulo não é machista, mas Paulo está mostrando diretrizes que vêm do próprio Deus. Né? E se você falar isso, você vai ter aí que se ver com Deus depois. Como falou aquele homem que disse que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Que se nós não atualizarmos a Bíblia, então a Bíblia continua sendo machista. Né? Isso é o que passa na cabeça daquele pervertido. Mas não é isso que Deus está mostrando. Aqui são autoridades
são coisas relacionadas a autoridades, né? E autoridades eclesiásticas e tudo mais que Deus está demonstrando para nós aqui. Então, o cabeça da igreja é Cristo, né? Do mesmo modo que o marido é o cabeça da igreja. Então, ao homem foi dado a tarefa de ensino, a mulher foi dada outras tarefas, como a de ser mãe, como a de, né, de auxílio para o homem. Tá? A mulher vai estar sempre nessa posição de auxílio para o homem. E o homem vai ser aquele que vai executar a função de cabeça. Cabeça desse contexto. Perfeito? E temos mais um outro texto, que é um texto que também aparece, que as pessoas perguntam. Está em 1 Pedro capítulo 3, que diz assim, capítulo 3, tá? Verso 1, diz assim para nós: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Qual é a diferença daqui, irmãos? Quer dizer que o texto está dizendo então que a mulher ela tem que ganhar o marido sem palavra? No sentido de ela não pode pregar para ele? Não é o que o texto está dizendo. A mulher, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, você vê que aqui está dizendo que ele seja ganho sem palavra, se ele ainda não obedece a palavra. Então, se ele ainda não obedece a palavra, isso significa que alguém ensinou a palavra para ele. Significa que alguém ensinou a palavra para esse homem. Quem foi que ensinou a palavra para esse homem? Se esse homem ainda não crê na palavra, certamente ele não vai na igreja. Certamente ele não vai numa denominação. Provavelmente quem ensinou a palavra para esse homem que ainda não obedece a palavra é a própria esposa, que está ensinando o marido no evangelho. Então, se esse homem não obedece a palavra ainda, ou seja, é porque a palavra foi pregada para ele. Mas se a palavra não está surtindo efeito, ou seja, ele não está crendo na palavra, ele não está crendo no evangelho por meio da palavra que está sendo pregada, ele vai ser ganho como? Através das obras dela. No primeiro momento o evangelho vai ser pregado por meio de palavras, mas se isso não está surtindo efeito, ele vai analisar as obras dessa mulher e esta mulher vai ser ganha por meio do quê? Este homem vai ser ganho por meio das obras dela, porque ele vai ver Cristo através das obras dela. Então, quando diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, quem é que ensinou a palavra para ele? Né? Seja ganho sem palavra, por meio do procedimento da esposa. O texto não está falando para a mulher ficar calada, mas o texto está dizendo que a mulher, né, ela vai ganhar o seu marido por meio das obras se ele não for ganho para a palavra. É isso que o texto está dizendo. Então imagina, quer dizer que se uma mulher, ela creu na palavra, e não tem mais nenhuma pessoa que possa ensinar o evangelho, né? Que possa ensinar o evangelho para o marido, e ela sabendo do evangelho e não prega, quer dizer, ela vai cair naquilo que o Tiago fala, né? Que quem conhece o bem e não faz o bem, este peca. Então, quando a mulher ela tem sim o conhecimento do evangelho e ela prega o evangelho para o seu marido de Cristo, ela prega o evangelho de Cristo para o seu marido e ele não obedece, ele não quer aprender esse evangelho, então ela vai ganhar por meio das obras, tá? É isso que o texto está dizendo aqui. Então vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Duas pessoas, um casal, uma pessoa que é crente e outra incrédulo, eles estão andando de avião, o avião cai numa ilha deserta, e aí só fica o marido e a mulher lá. E a mulher tem um conhecimento do evangelho, mas o marido não tem. Quer dizer, então a mulher vai ter que ficar calada e o marido vai se perder por causa disso? Não. Né? Então ela vai ter sim que exercitar isso no seu marido. Ela vai ter que levar o evangelho para o seu marido, assim como o marido também leva o evangelho para a mulher incrédula. Tá? Então aqui, ser ganho sem palavra não significa ficar calado, mas significa que o pregar não está surtindo efeito, agora você vai crer pelas obras. Amém? E a gente vai dar alguns exemplos aqui sobre isso. Amém? Então nós vamos ver alguns exemplos aqui na Escritura, mas mesmo a Escritura dando as diretrizes
de que as mulheres não devem ser cabeça e não devem ensinar, existem alguns momentos que isso pode acontecer. Existem momentos em que a mulher pode ser cabeça e pode ensinar. A gente vai olhar isso aqui daqui um pouquinho, tá? A gente vai olhar daqui um pouquinho isso daqui. Perfeito? Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios e Timóteo, nós percebemos que o contexto da mulher ficar calada é o contexto de aprender e ensinar. Se a mulher ela quer aprender, ela seja submissa ao seu marido, né, e interroga-lhe em casa. Amém? Mas agora a mulher ela não pode exercitar, ela não pode ter o papel de mestre numa congregação. Então, o contexto dessas passagens que nós vimos trata de aprender e ensinar. Perfeito? Trata do aprender e do ensinar. Mas como nós vimos no contexto espiritual, né, o que nós percebemos no contexto é que a mulher ela pode sim exercitar esta função espiritual de profetizar e de falar em línguas, tá? Mas será que a mulher ela pode exercitar, ela pode executar a função de cabeça e ser em algum momento ser como se fosse mestre para uma congregação ou ser como se fosse um tipo de autoridade num determinado momento? Então nós vamos analisar isso agora, tá? Então nós vamos analisar em 2 Reis, capítulo 22, do verso 14 ao verso 20, que vai dizer assim. Então olha só que interessante, verso 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, né, Acbor, Safá e Azias foram a ter com o profetisa Ulda, né? Olha só, o sacerdote, então você vê aqui que é um homem de autoridade, né? O sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safá e Asaías foram ter com a profetisa Uza, mulher de Selum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram, né? Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. E ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei o homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que eu trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei Judá. Visto que me deixaram queimar o incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. E o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou consultar o Senhor, assim lhes dirá, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Deixa eu tirar aqui da webcam. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei com os teus pais e serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ele ao rei as respostas. Então você vê aqui que nesse contexto Deus está confirmando que mulheres recebem a autoridade para ser profetas eventualmente. E aqui você vê que esta mulher está dando uma instrução para homens, né? A mulher aqui está dando instrução para homens. Então nós percebemos que neste contexto, para esta mulher, neste caso específico, foi dada autoridade para ela sobre aqueles homens que ali estavam. E ela deu autoridade e diretrizes para eles, né? Falou de certas coisas que aconteceriam e, né, revelou para eles as diretrizes de Deus. E neste contexto você vê que aqueles homens eram um contexto como se fosse a igreja ali, né? Então uma pequena congregação com uma mulher dando diretrizes para eles, tá? Foi vergonhoso para essa mulher? Não, não foi vergonhoso. Mas pelo contrário, ela foi honrada por Deus ali. E num outro contexto que nós vamos ver, vai estar em Juízes, né? Capítulo 4, diz assim. Então nós vamos ler do capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, mais ou menos, tá? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que falecer Eude, que era um juiz, se eu não me engano. E entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Cícia era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Arasete Ragoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel.
Débora, a profetisa mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Então, olha que interessante. Ser juiz em Israel era uma posição de cabeça, era uma posição de liderança. Os juízes, de uma certa forma, eles não chegavam a ser como reis, mas eles tinham uma posição de autoridade. Você vai ver que quem julgou o povo foi Moisés, quem julgou o povo foi Davi, quem julgou o povo foi Salomão. E aqui você vê uma mulher julgando. E julgamento e juiz eram posições de cabeça no povo. Então você vê que Deus deu neste contexto aqui específico a posição de juíza para uma mulher, né? A posição de juíza para uma mulher. E isso era vergonhoso para Israel. Por que era vergonhoso para Israel? Porque Deus deu essa autoridade para os homens. E os homens todos entreguem o quê? A idolatria, ao engano, a todas as coisas erradas. Deus teve que levantar uma mulher para instruir aqueles homens, né? Deus teve que num contexto ali, levantar uma mulher para que uma mulher executasse um papel de homem, porque os homens estavam perdidos, estavam todos errados. Então, tanto lá no contexto que nós vimos da profetisa Ulda, quanto no contexto aqui de Débora, era um contexto que os homens estavam todos errados. E aí Deus levantou uma mulher para que essa mulher profetizasse para esses homens. Perfeito? Então, é um momento de exceção. A regra é que o homem ensine e seja o cabeça. Mas tendo-lhe um momento onde os homens não estão aptos para fazer isso, Deus levanta mulheres. O mesmo aconteceu com Balaão, né? Deus teve que levantar uma jumenta para que essa jumenta aí confrontasse Balaão. E aqui Deus levantou uma mulher para a vergonha daqueles homens, e essa mulher ia instruir eles e ser cabeça sobre eles. Percebe? Então, aqui você tem um contexto extraordinário. O contexto ordinário é que o homem seja cabeça. Mas neste contexto extraordinário, você percebe que uma mulher foi levantada, e esta mulher sendo levantada, ela vai exercer uma autoridade. Então isso vai acontecer num contexto para nós, irmãos. Vou dar um exemplo. Tem mulheres que me perguntaram assim, mas aquelas mulheres que são missionárias, que vão para vários lugares lá e fazem igrejas e edificam congregações e são como pastoras para as pessoas. Aqui você tem um outro contexto, tá? A primeira coisa que nós vamos ter que entender é o seguinte. A primeira coisa que nós vamos ter que entender é que Deus nunca determinou que missionárias fossem enviadas, né? Deus determinou que todos os discípulos fossem e pregassem a toda a criatura. Mas a gente vai ver que Deus estava comissionando aos homens a fazer isso. Então, quando Deus ele enviava os apóstolos, essa era a função dos apóstolos, tá? Agora, eu entendo que os homens podem ir com as suas mulheres. As mulheres, se querem ir para a minha missão, elas têm que ir com seus maridos. Porque se torna uma coisa, eu penso que é errada. A mulher está pregando para outros homens, está no meio de homens pregando. Não acho isso correto. Mas se a mulher ela tem esse desejo missionário, ela tem que estar acompanhada do seu marido. Você vai ver que, por exemplo, Priscila e Áquila, quando estavam levando a palavra para Apolo, Priscila ensinou Apolo, isso está em Atos 16, verso 3, a gente vai ver que tanto Priscila e Áquila ensinaram Apolo, que era um mestre na palavra, né? Priscila estava acompanhada, tá? Priscila estava acompanhada naquele contexto. Então eu entendo que essas questões missionárias, a mulher tem que estar acompanhada do seu marido, e ela vai exercitar a função de auxílio. Mas vamos dizer que aconteça uma questão, a mulher está acompanhada do seu marido e eles vão, e naquele lugar, né, levanta-se uma comunidade, e essas duas pessoas lá, o marido tem autoridade sobre aquela comunidade, e num determinado momento o marido morre e fica só a mulher conhecida, né, e tem o entendimento da palavra. Será que ela tem que ficar calada simplesmente porque o marido morreu? Neste caso eu entendo que não, irmãos. Neste caso eu entendo que a mulher ela vai poder ensinar e levar o evangelho enquanto não se levanta um homem capaz. Exatamente como nós vimos no contexto de Débora e no contexto de Ulda. No contexto de Débora e no contexto de Ulda, você vê que não tinha homens capazes de fazer isso. Os homens estavam entregues à devassidão e Deus levantou uma mulher para fazer isso. No contexto de quando há só uma mulher e esta mulher
neste contexto, ela tem o conhecimento da palavra e não tem homens para fazer isso, neste momento, numa condição extraordinária, a mulher vai poder fazer isso, tá? Então, nesta condição extraordinária, faltando homens, eu entendo que a mulher ela pode, sim, exercitar temporariamente esta função de ensino até que se levante algum homem e possa fazer isso, tá? Então, eu entendo dessa parte. Perfeito? Entendo desta forma. Né? Então, eu entendo que as mulheres elas podem, né, exercitar o dom de línguas. Não vem o caso o que significa o dom de línguas agora, e elas podem exercitar a profecia, elas podem profetizar, como nós vimos aqui nos contextos, como está dizendo em Atos 2, e eventualmente, em momentos específicos, extraordinariamente, as mulheres vão poder sim exercitar uma função, naquele momento, uma função de autoridade, até que se levante um homem, tá? Então é isso que eu vejo. Os contextos lá que nós vamos ver, irmãos, de 1 Coríntios e 2 Timóteo, que fala para a mulher ficar calada, são contextos de aprendizado e ensino no contexto da igreja, contexto de assembleia, mas quando você vai para 1 Pedro, você vai para 1 Pedro, no capítulo 3, que fala que a mulher aprende em silêncio, ali o contexto de um marido incrédulo, e eu entendo que aplica-se aquela regra. Se não tem um homem para fazer isso, a mulher pode fazer sim, tá? Então essa é a minha opinião sobre esse assunto, tá, irmãos? Eu ia fazer esse vídeo maior para demonstrar a função da mulher no contexto da igreja, no contexto do lar, mas por ficar muito grande eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então vou finalizar esse vídeo aqui, espero que os irmãos entendam. Essa é a minha posição, se os irmãos não concordam, amém. Se concordam, melhor. Perfeito? Então é isso que eu tinha para dizer para os irmãos aí. Que Deus abençoe e fiquem aí na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.